Olá, quarto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de geografia. Hoje nós vamos retomar alguns assuntos da nossa aula passada, falando sobre a interdependência entre os espaços rural e urbano, além do trabalho e os setores da economia. Isso nas páginas 9 e 10 do nosso material. Faremos os exercícios da página 12, a questão 3, e no livro de atividades, página 66, questões 4 e 5. Tudo bem? Nós falávamos então sobre a nossa sociedade, o conjunto de pessoas, aliás, os vários conjuntos de pessoas que praticam atividades em específico, por exemplo, agricultores, industriários, comerciários, empresários, professores, né? E que estão distribuídos entre os três setores da economia, para atender toda a necessidade, né, da população, da sociedade como um todo. Temos então o setor primário, mais para matéria-prima, né? Agricultura, pecuária, extrativismo, o setor secundário, que está mais voltado para a indústria, e o setor terciário, que está mais voltado ao comércio, aos serviços, ao produto finalizado que chega às mãos do consumidor. Nós falamos que as pessoas podem trabalhar em empresas públicas ou empresas privadas, né, com relações de trabalho assalariado, e isso significa que elas têm um registro na carteira de trabalho, né, dentro da consolidação das leis de trabalho. A CLT é o conjunto, né, de normas legais que regulamentam os direitos e deveres dos empregados e empregadores. Essas leis determinam que nenhum trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo, né, o que é estabelecido por lei, além de outros direitos como 13º, férias remuneradas, descanso semanal, licença maternidade, licença paternidade, seguro-desemprego e o fundo de garantia. Muitos trabalhadores também praticam atividades por conta própria, né, acabam sendo autônomos, e muitas profissões autônomas são, por exemplo, a dos médicos, dentistas, veterinários, psicólogos, né? Quando esses não são funcionários de instituições públicas ou particulares. Todas as pessoas que têm o registro em carteira fazem uma contribuição ao INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Os trabalhadores autônomos também podem optar por fazer essa contribuição, porque é essa contribuição que lá para frente vai ser revertida na nossa aposentadoria, né? O nosso direito de receber uma quantia todo mês, já que nós trabalhamos por um determinado tempo durante toda a nossa vida, né? No campo, nós mencionamos que há várias formas de trabalho de remuneração e que o trabalhador pode ser classificado como assalariado, temporário, meeiro ou arrendatário. Você se lembra disso? Assalariado seria o trabalhador que tem a carteira assinada e os direitos trabalhistas garantidos pela lei. Temporário seria quem presta serviços só por um determinado período de tempo, geralmente na época do plantio ou na época da colheita. Meeiro seria quem cultiva a terra de outra pessoa e aí então divide o lucro dessa produção, e arrendatário quem aluga a terra para cultivar. Nós temos aqui no exercício 3 do nosso livro um gráfico que mostra o número de trabalhadores empregados com carteira assinada no ano de 2018 nos setores da economia. Então, nós temos aqui como trabalho formal o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Vocês percebem que a diferença é muito grande. Com base, então, na observação desse gráfico, será que é possível concluir que a maioria dos trabalhadores com carteira assinada está empregada no setor terciário, nas atividades de comércio e serviços? Que juntos os setores primário e secundário empregam a maior parte dos trabalhadores formais, ou seja, com carteira assinada? Que os dados revelam o número de trabalhadores brasileiros que tinham trabalho com carteira assinada em 2018? Bom, podemos sim afirmar que a maioria dos trabalhadores com carteira assinada está no setor terciário, né? A gente vê aqui uma diferença bem grande, inclusive,
Então, a maioria das pessoas com carteira assinada está nas atividades de comércio, de serviço do produto finalizado. Não, os setores primário e secundário não empregam a maior parte dos trabalhadores formais. A maior parte dos trabalhadores formais está no setor terciário, como nós vimos. E os dados revelam, sim, o número de trabalhadores brasileiros que tinham, né, trabalho e carteira assinada no ano de 2018. No exercício 4, nós temos esse trecho dessa obra que se chama Que alimentamos quando nos alimentamos, tá? Disponível aqui na internet. E o autor diz: criado ainda nos anos 80, o pioneiro numa atividade que apenas engatinhava, um dos produtores orgânicos mais antigos que se mantém em atividade, o sítio está localizado a meio caminho das cidades de Casa Branca e Itobi, no estado de São Paulo, próximo à divisa com Minas Gerais. Hoje entrega seus produtos para mais de 500 famílias em 18 cidades, entre elas São Paulo, Guarulhos, Osasco, Sorocaba, Campinas, Americana, Ribeirão Preto e Poços de Caldas. De acordo com esse texto, é possível concluir que há dificuldades nos produtores rurais em vender seus produtos? Será que o sítio é um dos raros casos de produtores orgânicos sem uso de agrotóxicos, né, bem-sucedidos no Brasil? Será que há relação econômica entre as áreas rurais e urbana? Isso baseado neste texto, né, gente? E ainda, os produtores orgânicos são importantes para moradores da cidade? Veja bem, não há dificuldades dos produtores rurais em vender seus produtos de acordo com esse trecho, certo? Ainda, não podemos afirmar que o sítio é um dos raros casos de produtores orgânicos apenas, né, por este parágrafo. Podemos afirmar que há relação econômica entre as áreas rurais e urbana e não podemos afirmar também que os produtos orgânicos são importantes para os moradores da cidade. Isso tudo baseando-se somente nesse trecho que nós temos aqui. A única informação que nós podemos concluir com certeza é a da relação econômica entre as áreas rurais e urbana. O exercício 5 pede que você associe os trabalhadores descritos nas frases às formas corretas de remuneração. Nós temos então o assalariado, o temporário, o meeiro e o arrendatário. As descrições são as seguintes: pessoa que aluga a terra para cultivar, trabalhador que tem a carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos por lei, aquele que cultiva a terra de outra pessoa e divide com ela o lucro da produção, e trabalhador que presta serviços por determinado período, geralmente em época de plantio ou colheita. Vamos lá. A pessoa que aluga a terra para cultivar é um arrendatário. O trabalhador que tem a carteira assinada e seus direitos garantidos por lei é um assalariado. Aquele que cultiva a terra de outra pessoa e divide com ela o lucro de sua produção é o meeiro. E, finalmente, o trabalhador que presta serviços por determinado período, geralmente em época de plantio ou colheita, é um trabalhador temporário. Nossa ordem, então, ficou DACP. Tudo bem? Nós vamos continuar falando sobre os setores do trabalho e sobre a economia do nosso país durante as nossas próximas aulas. Bons estudos e até lá!